E aí, gurizada do mal, suposto terceiro vídeo que eu tô gravando nesse canal. Não sei qual que vai ser a sequência que eles vão entrar, mas terceiro vídeo que eu tô gravando. Então, eu acho que eu esqueci de falar no último vídeo, mas meu nome é Joseph Quinn, também conhecido como João, o vulgo, né? Mas meu nome é Joseph Quinn, de verdade. Então, falar de Hamlet, mais um filme de Oscar. Assisti, gostei muito, muito bom, muito interessante, muito comovente. O filme foi dirigido pela Chloe Zhao, que venceu o Oscar de melhor filme em 2021 por Nomadland. Então, temos aqui algo que possivelmente possui qualidade e realmente possui, posso confirmar isso. Já pra deixar bem claro, esse filme é sobre Hamlet, digamos assim. Tem William Shakespeare, só que ele, graças a Deus, não é o personagem principal, porque provavelmente todas as adaptações que tem alguma coisa a ver com William Shakespeare, ele é o personagem principal. Graças a Deus aqui não foi, porque deixou muito melhor. Eu não vi nenhuma adaptação que tenha o Shakespeare como personagem principal, mas caguei grandão. Eu gostei demais do filme, porque o personagem principal aqui é a Agnes, a esposa do Shakespeare. E cara, a Jessie Buckley no papel dela tá absurdo, absurdamente absurdo. Eu só vi esse filme que tem alguma mulher concorrendo a melhor atriz e cara, dificilmente alguém vai superar a Jessie Buckley. Dificilmente mesmo, que a mulher tá só o fino. Como eu já disse, a diretora foi a Chloe Zhao. Foi o primeiro filme que eu vi dela e superou muitas minhas expectativas que eram nenhuma. Então, cara, muito interessante. Vale a pena conferir no cinema. O filme é um ótimo drama que acompanha amor, luto, perda. Vou ler a sinopse aqui. Não tô com vontade de decorar ela, então só vou ler aqui na minha cola. Cadê? A história se passa em Warwickshire na década de 1580. Agnes é uma mulher ligada à natureza e a ervas medicinais. Muitos a viam como uma figura mística ou uma bruxa. Enquanto Shakespeare está em Londres tentando fazer carreira no teatro, Agnes lida sozinha com a criação dos filhos e o avanço silencioso da peste negra. Ó, o spoiler aí, vou ligar o alerta do spoiler. Depois eu vou colocar essa frase que eu acabei de falar. O filme culmina na morte do pequeno Hamlet e em como essa dor profunda inspirou a criação da peça mais famosa da história, Hamlet. E realmente é basicamente esse o filme. Só que com certeza com um pouco mais de coisas descrenchadas também. Tem um pouquinho da relação do Shakespeare com o pai dele, a relação da Agnes com a sogra dela, que é a mãe do Shakespeare, que não é uma das melhores, assim como a relação do Shakespeare com o pai dele não é uma das melhores. Isso não é muito aprofundado no filme, mas aprofundado é realmente a personagem da Agnes, que sem dúvida eu acho que foi a melhor opção de todas, porque, como eu já disse, a Jessie Buckley estraçalhou o papel. E tem mais uma coisa, uma informação. Eu já gravei o vídeo de filmes que vão estrear esse ano, só que eu não sabia porque eu não tinha visto Hamlet antes de gravar o vídeo. E a Jessie Buckley também estará no A Noiva de Frankenstein desse ano. Então, mais um motivo para eu assistir, hein? A gente vai ter Jack Gyllenhaal, o Christian Bale e Jessie Buckley. Dos três agora, o que eu mais tenho expectativa é na Jessie Buckley, porque o filme é sobre a noiva. Então, espero que a Jessie Buckley, assim como esteve em Hamlet muito bem, ela esteja também muito bem em A Noiva. Então, não perderei esse filme no cinema. Eu tava meio... Agora, sem dúvida alguma, estaria no cinema assistindo A Noiva. Quem interpreta o Shakespeare aqui é o Paul Mescal, que já tá fazendo alguns filmes, tá mais conhecido esses anos. Ano passado fez Gladiador 2, que assim como o primeiro, eu achei uma grandíssima de uma merda. Então não tinha expectativa nenhuma pro Paul Mescal, mas ele tá bem. Tá fazendo o William meio abatido, né? Mas, eu acho que de uma nota de 0 a 10, eu acho que eu daria uma nota 8 pra ele. Pra Jessie Buckley, não há dúvida alguma que é 10 ou mais todos os dias. 10 vídeos ou mais todos os dias. Ainda falando sobre elenco, eu acho que, sem dúvida, o que mais me surpreendeu foi a Jessie Buckley. Só que em segundo lugar, muito pertinho da Jessie, tem o Jacob Juppe, não sei o nome dele, mas é o menino que interpreta o Hamlet, filho da Agnes e do William Shakespeare. Cara, esse molequinho, ele aparece da metade do filme pra frente, ou um pouquinho antes, quando eles nascem. E cara, que moleque bom. Esse moleque, meio tendo... É que ele não tem muita influência como personagem em atuação, mas ele falecendo, né? Pô, isso daí interfere muito na história e ele é bom. Esse molequinho é bom. Pequena curiosidade aqui, pra encher um pouco de linguiça, a palavra Hamnet e Hamlet são literalmente a mesma, só que elas são usadas, tipo, eu acho que a ideia da Chloe Zhao de usar Hamnet e não Hamlet foi pra, obviamente, não falar que essa é uma história, é uma adaptação de Hamlet, a peça, e também colocar o nome do filho como Hamlet pra diferenciar uma coisa da outra, pra mostrar que, pô, Hamlet é só a peça, Hamlet é o filme,
dar uma diferenciação e mostrar que, como eu já falei, não é a peça que a gente está tratando aqui, mesmo que seja algo muito próximo dela, que é a família do Shakespeare pré a escrita dessa peça e ela ser interpretada no teatro. Sobre as locações onde o filme se passa. O filme foi gravado em algumas vilas mais preservadas da Idade Média ou algo dessa época, na Irlanda, em algumas na Inglaterra. Cara, o filme é muito bonito quando se trata das locações, todos os lugares estão muito bonitos, muito bem, parece muito de época. São gravados também em florestas e, pelo que eu vi, a Chloe Zhao gosta bastante de luz não artificial, luz natural. Então, a luz do sol que tem é a que tem e é isso aí. Então, por muitas das vezes o filme tá bem escuro. Pra mim, o filme tem 3 cores, que é verde, aparece nas florestas o tempo inteiro. A Agnes é uma personagem, como eu já falei, que muitos comparam ela com uma feiticeira, uma bruxa. Então, ela tá sempre na floresta, que é um costume dela. Então, o filme é verde, escuro e verde escuro. Porque o filme, como eu falei, só pela iluminação natural, fica bem escuro algumas horas. Me incomodou um pouco, mas valeu. O filme é um filmaço. Agora, o VAR do spoiler. O filme começa com a Agnes na casa dela. Ela tá... Na casa dela não, perdão. Na floresta. Ela tá lá na floresta, tá com o falcão dela. Chega lá o Shakespeare, porque ele é o cara que vai dar aula pros irmãos dela de latim. Ele fica se engraçando em cima da menina, fica cortejando a moça, consegue conquistá-la. Ele consegue casar com ela. Antes deles se casarem, ele já engravida a moça, né? E eles têm uma filha, que é a Vanessa? Não é Vanessa. Esqueci o nome da menina. Eles realmente se casam. O William é um bosta, não tem a casa dele ainda. Eles têm que morar na casa da família do William. O pai do William acha ele um merda. A mãe do William não gosta muito da Agnes, que ela era vista como uma bruxa, né? Eles são uma família totalmente cristã. O tempo se passa, ele começa a ir trabalhar em Londres, tentando ser realmente um cara do teatro, um criador de peças. Eles têm mais 2 filhos, que eu esqueci o nome da outra menininha, mas aí quando nasce o Hamlet. E no nascimento dos dois, a menininha, eles não sabiam que eram gêmeos, nasce o Hamlet primeiro, e a segunda menininha nasce sem vida, só que com os... Não vou falar poderes de bruxa aqui dela, mas não entendi exatamente o que ela faz, mas a menina nasce sem vida e ela consegue trazer a menina à vida, o que é uma cena muito legal e que claramente já cria mais um senso de, não de pertencimento, mas um senso de amor maior da Agnes para com a filhinha dela, que ela conseguiu trazer à vida. Não só nascendo, fazendo a menina nascer, mas realmente ela nasceu morta e trazendo ela à vida. Muito boa cena. Judith, o nome da menina, acabei de ver na cola aqui. Os anos vão se passando, as crianças vão crescendo, a falta do William Shakespeare vai se agravando e também eles vão ficando mais independentes dele. A menina Judith era muito fraquinha de saúde. Ela pega a peste bubônica, ela quase vem durante ali a história, só que eles, por nascerem gêmeos, eles têm meio que um senso de unidade. O Hamlet e a Judith meio que sozinhos. Tem uma ceninha deles que eles trocam de roupa, o Hamlet se veste de Judith e a Judith se veste de Hamlet pra fazer uma piadinha com o pai, você não percebeu quem que era quem, né? Que eles são realmente parecidos. E a Judith quase pica o pastel, né? Aí só que antes do William voltar pra Londres, ele pede pro Hamlet que ele seja corajoso, que ele proteja a família. Então, o Hamlet, quando ele vê a Judith naquela posição de doente, ele pede pra trocar de lugar com ela e é realmente o que acontece. A menina fica saudável e o Hamlet pega a peste e ele vem a falecer. E, cara, a cena da morte do Hamlet é pra mim a melhor cena da Jessie Buck. Cara, ela dá um grito de dor que ela faz um negócio quase que sem ar. Ela dá um grito primeiro e depois ela começa a sofrer e sem fazer um barulho, com a boca completamente aberta, quer dizer que tipo, ela quer berrar. Ela não tem nem força pra isso, tamanha a dor que ela tem. Cara, eu não tenho palavras pra descrever o quão bem a Jessie Buck fez esse papel, cara. É absurdo, é absurdo, é absurdo. Uma das maiores, eu acho que, interpretações que eu já vi. Uma das. Grande Jessie Buck. Aí tem o luto que eles passam, né? O William, como tava em Londres, ele demora pra chegar no velório do filho. Ele foi só ver alguns minutos antes do menino ir pra ser enterrado. Tem a briga deles dois, né? Obviamente a Agnes e o William, porque o William tá toda hora fora. E a Agnes, nesse momento que era pra ele estar ali perto, ele chegou um dia depois. Na hora que ela realmente precisava dele, ele não tava lá. Então tem todo esse problema. E o William já logo tem que voltar pra Londres. Nem apoia
apoiar a mulher dele, ele tem tempo de fazer isso. Só que aí tem a parte legal do filme, que a Agnes e o irmão dela decidem ir para Londres, ver com o que realmente ver verdadeiramente na prática o que o William trabalha. Eles chegam lá e o William fez Hamlet, que é uma homenagem ao Hamlet, que aonde ele coloca o filho dele como um grande guerreiro que no final vem a falecer, e tem um fantasma na história que é o Hamlet colocando tudo pra fora, todas as emoções que ele sente para com o filho. Pô, ele obviamente se arrepende de não ter ficado tanto tempo ao lado do cara. É uma cena linda, porque a Jessie Buckley, a Agnes, tá ali na frente. E no começo da história, no começo da peça, ela acha que o William tá debochando da cara do Hamlet, sendo que é completamente o contrário, ele tá fazendo uma homenagem ao filho. O William pergunta pro Hamlet o que ele queria ser, ele fala, eu quero ser um ator numa peça tua, pai. Então aqui, isso não de forma 100%, mas aqui se concretiza a ideia do William de colocar o filho dele numa peça. Cara, simplesmente magnífico, filmaço, confira no cinema, se inscreve, dá like. A nota final é 9 presuntos de 10 redes. Agora, pra você que não fala a língua da rainha, 9 hams de 10 nets, hamnet, piada ruim, né? Vou me matar.